Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Samuel Kutensky e eu quero trazer um vídeo para vocês sobre identidade, propósito e destino. É isso aí. Deus tem uma identidade, um propósito e um destino para nós. Ele tem uma identidade, um propósito e destino para você alcançar o seu destino em Deus. Isso só será possível se você conhecer a identidade que Ele tem para você. Você sabendo quem você é em Cristo. Aí sim você vai saber qual é o propósito de Deus para você. E você vivendo o propósito de Deus, você vai alcançar também o teu destino. E hoje, de uma maneira muito específica, eu quero falar sobre 4 coisas que nos ajudam a entender de uma maneira mais profunda o nosso propósito, a nossa identidade e o nosso destino. Existe um versículo na Bíblia que diz que nós somos predestinados, chamados, justificados e glorificados. Que coisa, hein? Predestinados, chamados, justificados e glorificados. Talvez alguns ouvindo isso já sabem em qual capítulo da Bíblia esse versículo se encontra e já sabe mais ou menos qual é o tema, qual é o livro, pelo menos. Mas para deixar você um pouco mais curioso, eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Se você fosse para uma ilha deserta, e você pudesse levar apenas um capítulo da Bíblia, qual seria o capítulo da Bíblia que você levaria? Vamos parar para pensar? Fecha os teus olhos aí, imagina, você está indo para uma ilha deserta, você tem o direito de levar um capítulo da Bíblia. Qual você levaria? Talvez alguns pensando já responderam de bate pronto, eu levaria Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas veredas tranquilas, refrigera minha alma. E aí vai dizendo, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Outros, talvez, ouvindo isso, estão pensando no Salmo 91, que muitas pessoas gostam do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. São passagens muito bonitas, muito impactantes. E talvez outros diriam assim, bom, eu conheço um amigo que talvez ele diria, eu vou levar com certeza João capítulo 15, que Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Todo aquele que permanece em mim dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Mais para frente diz lá que nós temos um novo mandamento, que nós nos amemos uns aos outros. E ali, no capítulo 15 de João, a gente vê muitas coisas profundas, especiais para a vida cristã. Eu tenho um outro amigo que ele disse que ele levaria o Salmo 103. Também é um salmo cheio de riquezas e de princípios para nós. Mas se você perguntasse para mim, Samuel, qual seria o capítulo que você levaria? A gente está dando esse exemplo de uma ilha deserta e a gente tem que lembrar que não muito tempo atrás, cristãos na China, às vezes só tinham um capítulo da Bíblia, ou só tinham um extrato, um pedaço, ou alguns versículos da Bíblia. Se eu estivesse numa condição que eu precisasse, ou tivesse que escolher um capítulo da Bíblia, eu certamente escolheria Romanos capítulo 8. E eu vou dizer para vocês por quê. Primeiro que é uma questão pessoal, mas Romanos 8, ele fala coisas muito importantes e profundas que me impactam, que mexem comigo.
é um dos capítulos que talvez eu mais leio e menos consigo decorar, ou menos consigo saber gravar alguns versículos. Eu sei o conteúdo, eu sei a estrutura desse capítulo, mas é algo muito profundo para mim, particularmente. Cada vez que eu leio Romanos 8, parece que eu estou lendo a primeira vez, gente. É algo muito especial. Eu vou apenas citar a estrutura de Romanos 8. No comecinho do capítulo, os primeiros versículos falam que nós somos livres do pecado. Uau! Você é livre do pecado, segundo a palavra de Deus, através de Cristo Jesus. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mais do que isso, diz que nós fomos livres da lei do pecado. E há uma nova lei sobre nós, do Espírito da vida. E ali já vai falar que nós temos uma nova natureza, uma nova identidade. Mais adiante vai falar que somos filhos, e aí herdeiros como filhos. O que é ser filho de Deus? O que é ser herdeiro de Deus? Puxa, livre do pecado, uma nova natureza, uma nova lei para nós. Somos filhos e temos uma herança como filhos. E mais adiante, o plano e o propósito de Deus para as nossas vidas. Você vai encontrar tudo no capítulo 8 de Romanos. A gente só está fazendo uma apresentação. E mais ainda, você vai ver a ação do Espírito Santo em tudo isso, para que a gente possa viver essa realidade de ser livre do pecado, viver essa realidade de uma nova lei, a lei do Espírito e da vida, viver essa realidade que Jesus conquistou, a nova natureza, uma nova identidade. Mais para frente, o capítulo fecha falando sobre o amor de Deus, o amor que excede todo entendimento. Nada nos separará do amor de Cristo Jesus. Nada pode separar você do amor de Cristo Jesus, do amor que Ele tem por você. Ei, Jesus te fez livre dos pecados. Jesus te deu uma nova natureza. Jesus tem uma nova lei para você, para a sua vida. E o Espírito Santo está agindo, inclusive agora, enquanto você está assistindo esse vídeo, o Espírito Santo está agindo para que você viva essa nova realidade e essa nova identidade em Cristo Jesus. Uau! Isso não é impactante? Eu sempre fico impactado por essas realidades. Isso faz a diferença na minha vida. Nada nos separará do amor de Cristo Jesus. Nada. Nada quer dizer nada. E hoje, especificamente, eu quero pegar 2 versículos de Romanos 8 e nós conversarmos sobre esses 2 versículos. Eu vou pegar hoje o versículo 29 e o versículo 30 de Romanos capítulo 8. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E agora vem as 4 coisas que nós queremos falar de uma maneira mais específica. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Predestinados, chamados, justificados e glorificados, para sermos conforme a imagem do Filho. Eu quero dizer para você que ser conforme a imagem do Filho
não significa uma imagem robótica ou uma cópia onde todos seremos iguais à imagem do Filho. O Filho na plenitude, o Filho que recebeu o nome sobre todo nome, que recebeu um corpo glorificado nos céus. Ele é indescritível. E nisso, cada um pode viver, cada um pode receber a imagem do Filho de uma maneira muito específica, segundo o chamado de Deus. Predestinados, chamados, justificados e glorificados. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Aqui a gente vê a primeira coisa, predestinados. Sabe, essa palavra ela tem vários significados, mas eu quero pegar um significado muito simples e eu quero colocar essas 4 coisas de uma maneira muito simples para a gente entender de uma maneira muito profunda. Eu quero só fazer a aplicação da palavra predestinado no sentido de que existe um destino preparado para cada um de nós. Existe um destino de Deus para mim e para você. Existe um destino de Deus específico para você ser de uma maneira muito específica, do jeitinho que Deus tem para você, igual ao Filho. Jesus não nos chamou para sermos todos robôs, igual ao Filho como robô, não. A multiforme sabedoria de Deus, a multiforme graça de Deus faz com que nesse chamado do destino de Deus para nós, cada um seja de uma maneira muito específica chamada por Deus e tenha um destino muito peculiar. Deus tem um destino preparado para você. Deus tem um destino específico. Existe um desenho de Deus para a tua vida. Eu creio que existe um desenho de Deus para a vida de cada pessoa. Porque Deus fez cada ser humano de uma maneira muito específica. Assim como a impressão digital de cada um é específico. Eu não sei se você sabe, mas a batida do coração, o ritmo da batida de cada coração é específico. O ritmo da batida de cada coração é muito específica, porque Deus tem um desenho original para você. Deus tem um desenho único para a sua vida. Nesse sentido, não existe nenhuma cópia de você. Você é exclusivo para Deus. Deus te fez de uma maneira exclusiva. Deus te fez de uma maneira personalizada. Você é personalizado para Deus. Existe um desenho de Deus para a sua vida. E Deus quer que você tenha uma revelação desse desenho original de Deus para a sua vida. Você é único. Você é sem igual. E Deus quer revelar esse destino para você. Deus quer trazer esse destino que Ele tem para você. O destino que Deus tem para você é único. Deus ama a cada um de uma maneira muito individual, de uma maneira muito específica, de uma maneira muito peculiar. E assim também é para você. Então a primeira coisa que a gente vê é aos que predestinou, a esses também chamam. Então existe esse destino preparado para cada um de nós. Mas não para por aí. Deus chama para esse destino. Deus chega para você e diz: Ei, é você mesmo. Eu tenho um destino para você. Você é meu filho, você é a minha filha amada. Eu tenho um destino para você. Eu tenho um projeto, um desenho, um design para você. Eu tô te chamando. Vem entender o design.
o destino que eu tenho para você. Vem entender as coisas que eu tenho preparadas para você. Ele é um Deus amoroso. Além dele ter preparado um destino para você, ele te chama para esse destino. Ele chama você para o destino que ele tem. Deus tem uma história para você, talvez bem diferente da história que hoje você está vivendo. Talvez você não entendeu a identidade tua em Cristo. E aí o cristianismo é para você só uma questão de ir na igreja, de não ir, de fazer as coisas certinhas, não fazer as coisas certinhas. Se eu fizer tudo certinho, Deus vai me amar. Eu vou conseguir ser um bom cristão. Não é desse jeito. Eu quero dizer, Deus já tem preparado um destino para você e Ele está te chamando. Ele diz, vem para os meus planos. Deixa os teus planos e vem para os meus planos. Deixa a tua história e vem para a minha história. Deixa o teu jeito e vem para o meu jeito. Deixa os teus desejos e entra nos desejos que eu tenho para você. Deus chama a humanidade, porque Deus ama a humanidade. Essa chamada também é muito particular. Deus está chamando você através desse vídeo. Não é à toa que você está vendo, ouvindo esse vídeo, porque ele te chama, porque ele quer mostrar a história, que ele tem uma história para você. Ele escreveu uma história de acordo com esse design, de acordo com esse desenho, de acordo com esse destino. E ele quer revelar essa história. Mesmo que você se sinta um nada. Não deve ser isso para mim porque eu não sou nada, eu não sou ninguém. Não é verdade. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz que se ainda uma mãe pudesse se esquecer do seu próprio filho que gerou, ainda assim Deus não se esqueceria de nós. Ele nos ama mais do que uma mãe pode amar um filho que sai do seu próprio ventre. Esse é o amor de Deus. E Ele quer chamar. E Ele chama. Ele tem chamado ao longo da história. Ele continua chamando. E Ele vai chamar. E se você não entender hoje, Ele vai te chamar amanhã. E se você não entender amanhã, Ele vai te chamar depois da manhã. Porque Deus não se cansa de nos chamar para a história dele. Deus não se cansa de nos chamar para os sonhos, para os projetos, para os planos dele. Ele não se cansa. Tem um documentário muito bom, eu até deixo recomendado aqui, O Amor Furioso de Deus. Um documentário que mostra aonde Deus entra através das suas ações para alcançar todo ser humano perdido. Ele ama a todos e Ele tem um chamado para todos. Eu creio que Deus tem um chamado para cada um. Não existe uma pessoa que Ele tem um chamado maior e outra que Ele tem um chamado melhor. Existem pessoas que se entregam mais para esse chamado. Existem pessoas que se rendem mais para esse chamado. E você está ouvindo Deus te chamar? Você está ouvindo a voz dele que está dizendo, filho, vem, eu tenho uma história bem melhor do que a tua. Eu tenho planos bem melhor do que os teus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E Ele quer revelar essa vontade que é boa, perfeita e agradável. Mas muitos de nós nos sentimos inadequados. Muitas vezes eu pessoalmente me senti muito inadequado para aquilo que Deus estava me mostrando, para os planos
e para os propósitos de Deus. Mas Deus não apenas tem um destino para nós, não apenas um chamado para esse destino, mas Ele nos justifica. E para você que se sente inadequado, ou mesmo você que também não se sente inadequado, eu quero dizer para você que é impossível você viver o destino de Deus. É impossível você viver esse chamado que Deus tem para a tua vida sem ser justificado. Deus sabia que a gente não ia dar conta do recado. Deus sabia que sozinho a gente não consegue. E é por isso, Ele enviou seu Filho Jesus para nos justificar, para nos encontrar aonde nós estamos e fazer um caminho para nós, para que seja possível chegar lá. Nada disso seria possível. Esse chamado, esse propósito, esses sonhos de Deus, nada disso é possível se nós não entendermos profundamente a justificação em Cristo. A Bíblia diz que Jesus é a justiça de Deus para nós. A Bíblia também diz que as nossas justiças são como trapos de imundícia. Naquele tempo, essa era uma expressão usada para o absorvente da mulher. E é assim que Deus vê as nossas justiças próprias, justiça no nosso braço, na nossa força, no nosso achismo, no nosso eu. Achar que a gente pode ser bom por nós mesmos, apenas com as nossas atitudes, apenas com as nossas ações. Isso não dá mesmo. Mas existe a justificação em Cristo Jesus. Jesus veio, morreu na cruz, porque Ele sabia que a raça humana tinha pecado e a raça humana tinha caído. E pela decadência humana, não há possível não pecar. Não há possível, porque foi instalado dentro de nós uma natureza pecaminosa. Mas através do sacrifício de Jesus, glória a Deus pelo sacrifício de Jesus, a gente recebe uma nova natureza, uma natureza de Cristo, uma nova identidade, como o capítulo de Romanos todo descreve, uma nova lei, a lei da vida, e não a lei da morte e do pecado, mas a lei da vida, do Espírito, porque Jesus morreu por nós na cruz e nos dá vida e vida em abundância, a vida de Deus, o justo pelos injustos. Em Cristo somos feitos justiça de Deus e Cristo é a justiça de Deus para nós. Uau! Isso é muito forte. Então há um caminho para você viver o destino de Deus. Há um caminho para você viver o chamado de Deus. E esse caminho se chama Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade e Jesus é a vida, Quantas pessoas estão por aí procurando um caminho, procurando por aonde ir, procurando o que fazer? Jesus é o caminho. Há uma outra passagem que diz que também Jesus é a porta. Então você tem a porta, você tem um caminho e você tem a verdade. E a verdade aqui, no original, é a palavra realidade, a verdadeira realidade.
Jesus é a verdade e Jesus é a vida. É a vida que muitas pessoas estão buscando. É a vida verdadeira. Muitas pessoas estão procurando viver a vida desse ou daquele jeito. Jesus é a vida. Somos justificados por Cristo Jesus. Por isso a Bíblia também diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele é aquele que começa e aquele que termina. Através dele começa a nossa vida na fé e também através dele se conclui a nossa vida da fé. Por isso o autor e consumador da fé. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Você quer vida? Vem para Jesus. Você quer o caminho? Não um caminho, mas o caminho. Vem para Jesus. Note bem aqui a pequena diferença. Jesus não disse, eu sou um caminho, eu sou uma verdade, ou eu tenho uma vida para vocês. Não. Ele chama toda a responsabilidade para si. O que diferencia Jesus de qualquer líder da história, porque alguns dizem, Jesus foi um grande líder, um grande homem. Não. Nenhum grande líder, nenhum grande homem na história disse ser o caminho, a verdade e a vida. E através de Jesus, eu e você somos justificados. Através do sacrifício de Jesus, nós recebemos vida e vida em abundância. Existe um texto que diz, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas iniquidades e os nossos pecados. Pelas suas pisaduras somos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ou seja, Jesus levou todo o peso, toda culpa, toda transgressão, todo o lixo da humanidade na cruz. Basta agora receber o que Ele fez e através disso nós somos justificados e podemos viver uma vida na fé, na nova identidade, na nova realidade que Deus tem para nós, para que a gente experimente esse propósito e esse destino de Deus. Eu quero fechar aqui o ponto dizendo que Jesus, que também através do plano e propósito de Deus somos glorificados, ou seja, chamado, pausa. Quero fechar aqui com o ponto glorificados, ou seja, Deus tem um destino para mim e para você, mais além. Ele chama a gente para esse destino, mais além, através da justificação, através do que Ele fez na cruz, a gente pode viver essa realidade, senão seria impossível. Mas sabe para que tudo isso? Porque Ele quer ser glorificado nas nossas vidas. E é por isso que o último ponto desse versículo diz, nos glorificou. Você já parou para pensar o que quer dizer isso? Nos glorificou. Deus nos glorificou. Não está dizendo apenas da glória de Deus, mas Deus nos glorificou. Ou seja, Ele colocou da sua própria glória em nós. A palavra glória é a expressão de tudo aquilo que Deus tem e tudo aquilo que Deus é. Tudo aquilo que Deus tem e tudo aquilo que Deus é. Somos glorificados. Ou seja, recebemos através do destino de Deus para nós, através do chamado de Deus para nós, através da justificação, recebemos da glória de Deus nas nossas vidas. Ele quer colocar da glória de Deus
Deus quer colocar da sua glória nas nossas vidas. Ele quer que sejamos revestidos da sua própria glória, para que Ele seja glorificado em nós. Glória é tudo aquilo que Deus tem e tudo aquilo que Deus é. A Bíblia diz que os anjos lá no céu dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E aí a gente pode pensar, mas como assim? A terra está cheia da glória de Deus, mas há crimes, há coisas terríveis acontecendo, fome, mortalidade, a bandidagem, prostituição. Como assim a terra está cheia da glória de Deus? E há um outro texto que diz que nos últimos tempos toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Ou seja, toda a terra está sim cheia da glória de Deus, mas através do plano, do sacrifício de Jesus e do plano que Deus tem para nós, nós vamos receber a revelação desse conhecimento. Vai ser mostrado para todos a glória de Deus. E sabe como Deus quer mostrar a glória dele? Imagina, através da minha e da sua vida. Ele quer mostrar a expressão, ele quer demonstrar a expressão da glória dele através da minha e da sua vida. Porque agora nós temos uma nova identidade. Agora, através de Cristo Jesus, o que Deus intenta, o que Deus estabelece, não só intenta, mas estabelece, é o propósito original que Ele tinha para a humanidade lá no jardim do Éden. O propósito original, a identidade original de Deus. Para que, através da minha e da sua vida, a glória de Deus seja revelada. Tudo aquilo que Deus tem e tudo aquilo que Deus é. Que a glória de Deus seja revelada. Então, Deus abençoe a sua vida. E, por favor, não esqueça de comentar e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.